Olá, o nosso boa noite a todos. Para nós, uma alegria muito grande estarmos aqui em mais esse encontro. Que Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, esteja conosco. Que Ele possa derramar sobre nós as suas bênçãos. Que sejamos todos envolvidos na sua vibração de paz, de amor, tão necessários a todos nós nesses instantes. Falo aqui em meu nome e em nome da diretoria da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. E esta noite, nós temos uma convidada especial. Eu vou chamar aqui e vocês vão ficar encantados com ela. É uma netinha que a vida me deu. E essas que a gente ganha, como dizia o nosso inesquecível Nestor Mazotti, são os melhores, né, Darlene? Então, temos aqui conosco a presença da nossa querida Sofia. Oi, tudo bem? Boa noite a todos. A Sofia está aqui com a vovó e nós vamos fazer um convite a vocês. Na próxima segunda-feira, que vai ser o Dia das Crianças. O Dia das Crianças. Dia 12 de outubro, nós vamos ter uma contação de histórias. Uma contação de histórias. E você sabe quem que vai estar conosco? A própria autora do livro. É. Ela que vai contar pra gente. E o livro é Por que a minha Bisa perdeu a memória? Por que será que a Bisa perdeu a memória? Será que é por causa da idade dela? Eu acho que é. E é uma doença que várias pessoas têm. Só que tem uma coisa especial que ela vai falar pra gente, Sofia, que é sobre o sentimento. Então, muitas vezes você perde, esquece alguma coisa, mas o coraçãozinho te ajuda a lembrar, né? Então, é uma história emocionante, não é só para crianças. Mas também para as famílias, os adultos, né? Isso, então a família pode assistir junto, né, Sofia? É, verdade. A gente pode convidá-los, então, para que estejam conosco no dia 12 de outubro. 12 de outubro. É dia de quem? Do Dia das Crianças. Isso, às 4 horas da tarde, horário de Mato Grosso do Sul. Só para criança? Não. Para quem? Para famílias, adultos também, né? Tudo bem. Então, nós vamos esperar vocês no dia 12 e a Sofia também vai estar lá de plantão, porque depois da contação da história, tem mais novidades, Sofia. Nós vamos poder fazer pergunta para a autora do livro. E o que você acha? Gostei. Gostou? Então tá bom. Então todos vamos amar, certamente. E a Sofia vai estar lá com um monte de perguntas, né? Então vamos nos despedir, Sofia? Tchau, boa noite. Manda um beijo, né? Bom, a Sofia é uma graça, né? E certamente ela estará conosco nesse dia 12, e nós esperamos você, a sua família, chame filhos, netos, crianças, vizinhos, né? Para que a gente possa realmente aproveitar essa tarde. Queremos deixar aqui, explicar a vocês como a transparência, né, sempre pautou as nossas ações dentro da Federação Espírita. Essa semana nós temos algo especial. O Haroldo, um espírito nobre, comprometido, e que nós temos visto o quanto esse menino tem trabalhado. Ele teve problema de agenda, então ele não poderia estar conosco na quinta-feira. Então nós fizemos uma gravação, mas
é a mesma coisa. Nós só fizemos um pouco antecipado, então não teremos perguntas e respostas, mas as reflexões, a fala sempre amorosa, uma fala que nos norteia, seguramente vai continuar conosco. Vamos então receber com muito carinho o nosso querido Haroldo. Apesar de distantes, fica aqui, Haroldo, receba o nosso abraço, meu querido. Obrigado. E que Jesus te envolva uma vez mais. Este mês, Haroldo, conforme você viu, todas as lives aqui que nós estamos fazendo, elas têm como eixo condutor a educação, né? E serão são 5 quintas-feiras que nós temos esse mês. Esta é a nossa segunda. E o Haroldo vai conversar com a gente sobre a educação com Jesus e Kardec. Ninguém melhor que ele para nos conduzir, né, nesta reflexão. E o Haroldo já é conhecido de todos nós, um trabalhador incansável. Ele traduziu, eu estava vendo o meu Novo Testamento, Haroldo, e lembrei que foi num congresso lá em Brasília, com a sua letrinha, 2010, eu peguei, eu estava vendo com a dedicatória. Então, foi ali que nós começamos a conhecer um pouco mais do Haroldo, e que já tem vários livros publicados, mas, acima de tudo, um estudioso mesmo, e com muita segurança ele traz os textos bíblicos, fazendo toda a conexão, trazendo essa informação. Seja bem-vindo, meu amigo, e que Jesus, que os bons espíritos te iluminem uma vez mais. Muito obrigada. Queridas amigas, queridos amigos, queridos trabalhadores e trabalhadoras da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, a quem eu cumprimento com todo carinho, em nome da nossa presidente, Darlene. É uma alegria poder participar desse mês de outubro, dessa programação a esses temas tão relevantes, tão importantes. E a mim coube a tarefa de conduzir as reflexões de hoje. Nós vamos refletir sobre a educação, mas da perspectiva de Jesus e de Kardec. Para isso, nós vamos precisar relembrar alguns fundamentos, alguns alicerces da compreensão da educação nessas duas figuras, que, a nosso ver, estão entrelaçadas de um modo indissolúvel. Kardec está absolutamente em sintonia com o Cristo. Ele é um trabalhador do Cristo. Ele veio a pedido do Mestre. Ele resgata a mensagem do Evangelho, resgata do literalismo, do convencionalismo, do ritualismo, e transforma, mais uma vez, a mensagem de Jesus em uma mensagem viva, em uma mensagem para as almas, para o espírito imortal, em uma mensagem que faça sentido no nosso cotidiano. Então, para que a gente possa definir, como recomenda o próprio Kardec, para que a gente possa definir os termos dessa reflexão, nós vamos começar pela palavra educação, tal qual a compreendia Kardec. Isso está na questão 685 de O Livro dos Espíritos. Aliás, em um comentário de Kardec, no final da questão 685, Kardec diz assim, ele abordava a questão do desemprego e falava da ciência econômica. Isso é muito interessante em Kardec, como ele abordava os temas sem medo,
como ele trazia o conhecimento espírita para todos os assuntos, todos. E aqui ele falava da questão do trabalho, do desemprego, da desigualdade social, e aí ele introduz um tema que ele diz assim, é vital. Kardec escreve, há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Olha a profundidade, a sutileza de Kardec, dizendo que, sem esse tema que ele vai comentar agora, falar de economia é pura teoria, é pura experimentação, e muitas vezes experimentação trágica, com amplos prejuízos para a sociedade e para o indivíduo. E ele diz, esse elemento é a educação. A educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Então, aqui é o primeiro ponto da nossa reflexão. A primeira estação, digamos que estamos em uma grande embarcação ferroviária, em um grande trem, numa locomotiva com seus vagões, e essa é a nossa primeira parada. É necessário distinguir educação intelectual de educação moral. E Kardec faz muito bem. Não que elas sejam adversárias. Não há nenhum conflito entre a educação intelectual e a educação moral. Não há nenhuma disputa entre a educação intelectual e a educação moral. Ambas devem andar de braços dados. Ambas devem juntar esforços para a formação completa do ser humano. Então, aqui, não há proposta de eliminar uma em favor da outra. O que Kardec está dizendo é que é preciso distinguir educação intelectual, na qual eu ensino conhecimentos e habilidades técnicas para operar na matéria, e educação moral, que diz respeito a habilidades e comportamentos para que eu me relacione comigo mesmo e com o meu semelhante. Então, são habilidades distintas e complementares. Complementares. Ambas se reúnem indissoluvelmente para a formação plena de um ser humano equilibrado, de um ser humano conectado com a lei divina, de um ser humano conectado com os seus semelhantes, de um ser humano capaz de gerar felicidade, bem-estar, progresso para toda a humanidade. Esse é o ponto. E aí ele define. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim à educação moral que consiste na arte de formar caracteres. Arte de formar caracteres. A educação que incute hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Isso é extraordinário. O que o Kardec está nos alertando é que não há educação moral apenas por livros. Não se faz educação moral apenas com palestras, com conferências. Educação moral é feita com aquisição de hábitos. Incorporação de hábitos novos pelo indivíduo. E como um indivíduo adquire hábitos? O indivíduo adquire hábitos quando ele repete comportamentos de forma seguida e consistente.
Não basta eu adotar um comportamento isoladamente. Esse comportamento precisa ser repetido inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E de forma consistente. De forma consistente porque é muito difícil adquirir um bom hábito, mas é muito fácil perdê-lo. Como a aquisição moral, como a educação moral, é a aquisição de hábitos novos, essa aquisição precisa ser consistente. E aí Kardec adverte. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, e entregues a seus próprios instintos. Então, olha que interessante. O que Kardec está dizendo é que crianças nascem, crianças crescem, atingem a maioridade e se incorporam à vida social. E se incorporam como? Como, se não forem educadas moralmente, elas são incorporadas à sociedade sem educação moral. E o que é um indivíduo sem educação moral? Isso é interessante. Kardec vai definir o indivíduo sem educação moral. Então, é aquele que não tem princípios, não tem freios, está entregue aos seus próprios instintos. Ou seja, é o indivíduo que não lida com suas emoções. Ele age automaticamente. Ele age ao sabor das emoções, ao sabor dos impulsos interiores. Ele não é capaz de domar-se. Ele não é capaz de administrar, de regular seu desejo, seus apetites, o seu querer. Então, ele faz tudo o que ele quer. Ele faz tudo de forma automática. Ele age puramente no automatismo biológico. Por quê? Porque ele não adquiriu o hábito do autodomínio. Ele não adquiriu o hábito de lidar com seu mundo íntimo. Ele não sabe administrar os seus desejos. Então ele quer concretizar todos os desejos, e isso não é possível na vida em sociedade. Numa vida civilizada, o indivíduo não pode realizar todos os seus desejos. Ele precisa aprender a conter-se. Ele precisa aprender a disciplinar-se. Ele precisa aprender a aguardar o momento adequado para a satisfação dos seus objetivos, dos seus interesses, do seu desejo. E ele precisa administrar prazer e dor. Não pode apenas ter prazer. Porque se ele busca apenas o prazer, o seu comportamento não difere do comportamento animal, de um comportamento puramente biológico. Então aqui a gente percebe que ao definir o indivíduo que não possui educação moral, Kardec dá um norte para que a gente entenda o que é educação moral. Educação moral, portanto, é lidar com a dimensão afetiva, é lidar com a dimensão interior, a dimensão do desejo, a dimensão do querer, a dimensão das emoções, da impulsividade do mundo íntimo. Isso é educação moral. E essa educação não se faz com livros, não se faz com discursos, ela se faz com práticas, com hábitos que de tão repetidos são incorporados ao estilo de vida daquele indivíduo que foi educado. Isso é importantíssimo. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, e é uma arte, isso é bonito, não? Kardec chama a educação moral de uma arte. Por quê? Porque você precisa adaptar as técnicas ao indivíduo com o qual você está trabalhando. Não é uma matemática, não é 1 mais 1 é igual a 2.
Cada indivíduo responde de um jeito, cada indivíduo demanda um método diferente, cada indivíduo vai exigir um cuidado especial e isso se torna uma arte. A educação moral é uma arte, diz Kardec, uma arte que um dia será conhecida, compreendida e praticada. O homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência. Olha isso. De ordem, de organização e de previdência para consigo mesmo e para com os seus. Hábitos de respeito a tudo o que é respeitável. Olha que bonito isso. Respeitar o que é respeitável. Não tem como, né? Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Porque a vida é cheia de expiações, a vida é cheia de provas, é cheia de desafios, e a educação moral precisa ajudar a desenvolver a resignação, a paciência, a esperança, a coragem, a confiança, a serenidade. São virtudes do coração. Do coração. A desordem e a imprevidência são duas chagas. Olha que lindo isso que Kardec está dizendo. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida. O elemento real do bem-estar. O penhor de segurança de todos. Ou seja, não adianta dar condições materiais para os indivíduos. Não adianta proporcionar um padrão apenas econômico e social de vida. É preciso educar os indivíduos. É preciso proporcionar-lhes uma educação moral. Texto belíssimo de Kardec. Um texto que evoca os princípios de Pestalozzi. Porque Pestalozzi entendia a educação como uma educação que se dá em 3 níveis: cabeça, coração e mãos. Eu preciso auxiliar a pessoa a adquirir ideias novas. Eu preciso ajudá-la a aprender a raciocinar, a aprender a pensar por si mesmo, a pensar com autonomia, pensar com independência, e não a pensar dependendo apenas do outro, esperando o outro pensar por mim. Então, na educação, na pedagogia de Pestalozzi, eu crio indivíduos que são autônomos, que sabem pensar, sabem articular o seu raciocínio, sabem tomar decisões e sabem renovar a sua mentalidade periodicamente. Porque nós precisamos crescer constantemente. Nós precisamos estar abertos à lei do progresso. O que eu aprendo hoje não será suficiente para daqui a 10 anos. Eu tenho que estar num constante processo de aperfeiçoamento. Mas não basta a cabeça. É preciso o coração. E aqui entra o que Kardec está trabalhando, a educação moral. Educação das emoções, educação dos impulsos, educação do desejo, educação do prazer. Hoje, nós enfrentamos grandes problemas com as nossas crianças, com os nossos jovens e até com os nossos adultos. Por quê? Porque eles não sabem administrar o prazer. Passam 10 horas no videogame porque dá prazer. É claro, é prazeroso. Por que uma pessoa se vicia em algo? Porque é prazeroso. Porque ela não consegue educar o prazer. Ela não consegue se privar do prazer.
Ela não consegue usufruir adequadamente do prazer? Ela não consegue equilibrar prazer e esforço, prazer e disciplina, prazer e suor, e sacrifício, e dor? Isso é educação moral, isso é o coração. E por fim, mãos. Mãos. Porque o indivíduo educado é aquele que se comporta de maneira educada. Não adianta eu formar filósofos, não adianta eu formar pessoas sensíveis, que tenham autodomínio, mas que não tenham comportamentos condignos, comportamentos adequados ao seu grau de desenvolvimento intelectual e moral. Então, num determinado momento, eu vou ter que transformar aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto em hábito, em comportamento, em prática. Prática individual e prática social. No final das contas, o que eu vejo do outro é o concreto da sua vida. É aquilo que ele vive no seu cotidiano. É o seu estilo de vida. E aqui, nessa concepção profunda e ampla de educação, Kardec conecta a proposta pedagógica espírita do Evangelho de Jesus. Do Evangelho de Jesus. E vamos dizer por quê. Porque Jesus, no Sermão do Monte, nos dá o propósito, a finalidade. Jesus nos dá uma meta. Qual deve ser a meta do espírito imortal? Qual? Qual deve ser o propósito do espírito imortal? Do espírito que possui a eternidade diante de si. Esse propósito está no final do Sermão do Monte. Jesus finaliza o Sermão do Monte deixando essa grande meta, essa meta infinita. Porque é uma meta para ser perseguida por toda a eternidade. A meta é: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nos céus da evolução, nos céus da vibração espiritual. Ou como diz Meimei, abre aspas, Maria Dolores, como diz Maria Dolores num poema lindo, no coração das alturas está Deus. No coração das alturas. Então, céus aqui tem esse sentido do superlativo da grandeza espiritual. No mais alto das alturas, vibra o amor infinito e a sabedoria infinita de Deus. E é nessa direção que o espírito imortal deve caminhar. Portanto, quando nós educamos intelectualmente alguém, nós queremos que esse alguém adquira hábitos de pensar. Pensar de acordo com a sabedoria divina. Nós precisamos aproximar o nosso pensamento da sabedoria infinita de Deus. Essa é a nossa meta. Ah, Haroldo, mas essa meta é inatingível. Exatamente. É por isso que é uma meta para o espírito imortal. Porque o espírito imortal tem eternidade pela frente, portanto, nós temos trabalho para o resto da eternidade. Buscar alcançar a infinita sabedoria. E toda vez que o nosso pensamento se desvia da sabedoria infinita, nós precisamos retificar o nosso pensamento, retificar as nossas ideias, retificar a nossa visão das pessoas, a nossa visão do mundo, a nossa visão do universo, a nossa visão da evolução. A nossa visão precisa sofrer um permanente processo de mudança, de progresso, para que a cada dia o nosso pensamento se aproxime da sabedoria divina. É por isso que Kardec propõe a fé raciocinada,
A fé que anda de mãos dadas com a sabedoria. A fé que anda de mãos dadas com o conhecimento. A fé que anda de mãos dadas com o bom senso, com a moderação, com a lógica, com a clareza. Essa é a educação do intelecto, da cabeça. Sede perfeitos. Mas Deus também é amor. Deus também é o amor infinito. Deus é a indulgência perfeita. Porque Ele compreende todas as nossas fragilidades. Ele compreende todas as nossas imperfeições. E Ele espera pacientemente os processos educativos da vida, coordenados por Ele mesmo, para que possamos nos desfazer, nos despojar das nossas imperfeições. A evolução é purificação das almas. Evolução é despojar os seres das imperfeições. Portanto, coração. A educação precisa ajudar os indivíduos a se desfazerem das suas mazelas morais. Do egoísmo, do orgulho, da violência, da inveja, da maldade, de todos os vícios, de todas as imperfeições. Essa é a educação das emoções, dos sentimentos, da dimensão afetiva, dos impulsos, dos automatismos, do desejo. O nosso desejo precisa ser polido. E isso, a educação do coração, está na meta. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Porque Deus não é o amor supremo? Portanto, o nosso coração tem que se aproximar do coração de Deus. Por isso, Jesus cunhou uma bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para ver e compreender Deus, eu preciso ter um coração puro. Portanto, a educação precisa educar também o coração. Daí a educação moral. A educação que forma hábitos emocionais, hábitos interiores. São habilidades intrapessoais, habilidades que eu uso no meu mundo íntimo. Há um trabalho vasto que o espírito realiza dentro dele mesmo, trabalho invisível, porque ninguém vê. Ninguém é capaz de ver o trabalho que eu faço dentro de mim. Esse trabalho é imperceptível, mas ele não é menos importante do que o trabalho externo, do que o trabalho no exterior, no ambiente. Ele é tão importante quanto. Há um labor oculto, há um trabalho oculto. Esse trabalho oculto é aquele que eu faço dentro de mim. E eu posso estar deitado num leito. Um doente num leito, aguardando a desencarnação, está realizando esse trabalho. Por quê? Deitado no leito, nos momentos finais da sua encarnação, ele está desenvolvendo resignação. Ele está desenvolvendo paciência. Ele está desenvolvendo confiança. Confiança em Deus, serenidade. Então, embora fisicamente ele esteja inerte, interiormente ele está num trabalho árduo, talvez o trabalho mais difícil de ser feito. Talvez o trabalho mais desafiador. Porque é o trabalho feito no silêncio da própria alma. Isso é educação moral. Isso é educação moral. Isso é educação proposta pelo Cristo. Porque Jesus dirá assim: não é o que você está comendo, criatura. Não adianta fazer dieta de glúten. Não basta fazer só dieta de açúcar.
Não é o que você está bebendo. Não adianta só falar, eu não bebo, eu bebo isso, eu não bebo aquilo, cortar. Não adianta só isso. Porque todos os males provêm do coração. Não é o que entra na boca, é o que sai. Nós estamos expiando erros do passado, não foi pela comida e pela bebida que você ingeriu. Foi pelo que saiu do seu coração. Nossas expiações são fruto do nosso egoísmo, da nossa infidelidade, da nossa maldade, da nossa truculência. E esses elementos saíram do coração, saíram de dentro do coração. Então Jesus chama a atenção para a importância desse mundo íntimo, desse mundo interior, a importância daquilo que eu cultivo dentro de mim. O que eu penso a respeito das pessoas, o que eu sinto pelos outros, o que eu manifesto através das minhas atitudes, das minhas palavras, o que sai do meu coração. Por isso, na meta do Cristo, a pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração. E por isso a pedagogia espírita é tão difícil. Porque o espiritismo, ele educa a razão, nos ajudando a adquirir a fé raciocinada, nos ajudando a adquirir o bom senso, a lógica, o raciocínio claro, sem misticismos e sem fantasias, mas o espiritismo também nos ajuda a educar o coração. O espírita é aquele que deseja ter um coração puro. Coração puro. Puro de ódio, de inveja, de violência, de má intenção. Purificado disso tudo. Coração puro. E cabeça, coração, faltam as mãos. E Jesus dirá: que fazeis de especial? Se amardes apenas os amigos, que fazeis de especial? Essa é a pergunta do Sermão do Monte. Que fazeis de especial? Não basta você pensar corretamente. Não basta o seu sentimento estar purificado. É preciso fazer coisas especiais. É preciso agir. E o que é especial? Especial é aquilo que eu faço. É aquilo que eu transformo com as minhas mãos. É o trabalho de cada um. É a minha habilidade de realizar. A minha habilidade de transformar o ambiente no qual a providência divina me colocou. Porque se a providência divina me localizou em determinado ambiente, seja a família, seja o trabalho, seja a comunidade na qual eu estou inserido, não importa. Se a providência divina me colocou naquele ambiente, é porque ela conta comigo. Conta comigo para que aquele ambiente se transforme. O objetivo de Deus é transformar os ambientes, é melhorar os ambientes, não é? Qual que é o objetivo do Criador? A Terra era mundo primitivo. Hoje, ela já é mundo de expiação e prova. Daqui a pouco, ela será mundo de regeneração. Então, aos poucos, Deus está transformando a Terra. Aos poucos, Deus está melhorando a Terra. E um dia, o nosso planeta será mundo ditoso, será mundo celeste. Um dia, Deus terá transformado completamente o planeta Terra e os seus habitantes. Então, há um trabalho a fazer. Nós esperamos por Deus, nós confiamos em Deus, mas Deus também espera por nós. Deus também confia nas nossas mãos. O trabalho aqui é de parceria. Deus faz a parte dele, mas eu preciso fazer a minha. O Criador não fará a parte que me compete. Uma parcela do trabalho precisa ser assumida pelas minhas mãos.
uma parcela do trabalho cabe a mim. Mãos, que fazeis de especial? E o Cristo é guia. O Cristo é modelo, porque durante toda a sua vida, todas as suas ideias, todos os seus pensamentos foram reflexos da sabedoria divina. Nenhuma palavra saiu da boca do Cristo, nenhuma ideia, nenhum pensamento contrário à lei divina. Tudo que Jesus disse é sabedoria perfeita. Todas as ideias que ele imprimiu, todas as ideias que ele expressou, são ideias que refletem a sabedoria de Deus. E o sentimento de Jesus? Nós vemos ele acolhendo a mulher adúltera, nós vemos ele recebendo prostitutas e publicanos, recebendo para curar, recebendo para educar. Nós o vemos recebendo leprosos, sofredores, cegos. O coração de Jesus era gigantesco. Era e é. Acolhia a todos e acolhe a todos. Ele é a expressão do amor de Deus. Do seu coração nunca saiu nada para prejudicar alguém. Nunca. Seus sentimentos eram a mais alta expressão do amor de Deus. E suas mãos? E os seus atos? Ele acalmou tempestades, ele multiplicou pães, ele curou cegos, ele curou leprosos, ele atendeu a viúvas e órfãos, ele atendeu aos intelectuais envenenados, educando-os, esclarecendo-os. Ele buscou a todos. Ele sempre agiu em favor do outro. Ele só não agiu em favor de si mesmo. Ele que andou sobre as águas, ele que multiplicou pães, ele que reconstituiu o corpo de leprosos, não fez nada para salvar a si mesmo. Do momento em que ele é preso, ele não usa nenhum dos seus poderes. Curva a cabeça e, de forma obediente, sem utilizar nenhum dos seus extraordinários poderes espirituais, ele não se defende, ele não revida, ele se deixa crucificar. Por amor. Por amor. Não usa o seu poder a favor de si mesmo. Usou todo o seu poder apenas em favor do semelhante. Ele, então, o Cristo, é um modelo vivo. Ele é vida. Eu vim para que tenham vida. E vida. Vida é isso. Vida é cabeça, coração e mãos. Isso é vida. Isso é vida. Quando nós integramos essas três dimensões, cabeça, coração e mãos, aí sim, aí nós passamos a ter uma vida plena, uma vida abundante, porque a cada segundo nós seremos capazes de plantar o amor, de plantar a paz, a concórdia, o perdão, a tolerância, a educação, o esclarecimento. Iremos plantar a fé raciocinada, a cultura, a beleza, a alegria, a fraternidade. Quer mais vida do que isso? Quer vida mais abundante do que isso? Não tem.
Esse é o propósito. Esse é o propósito da educação moral. Uma educação que focaliza apenas o intelecto é uma educação válida, mas ela é incompleta. Ela é incompleta porque ela não é capaz de formar indivíduos felizes. E ela não é capaz de formar indivíduos educados. Indivíduos moralmente educados. Há que conjugar. É preciso conjugar educação intelectual e educação moral. Educação intelectual é a que forma o pensamento. Educação moral é a que trabalha o coração e as mãos. Para que a gente possa controlar os impulsos, controlar a nossa dimensão interior, a nossa dimensão afetiva, e para que a gente possa adquirir novos hábitos. Hábitos salutares. Nessa linha, nesse caminho, nós poderemos seguir a meta deixada pelo Cristo. Sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Brilhe a vossa luz. E eu termino com uma frase que está no capítulo 30 do livro Fonte Viva. O capítulo 30 do livro Fonte Viva é um capítulo que chama Educa. Nesse capítulo, Emmanuel diz assim: porque também nós, eu vou ler para não perder nem um detalhe desse capítulo maravilhoso. Educa. Emmanuel diz assim: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. A árvore gigantesca, a árvore de 3 metros de altura, começou na semente. Toda aquela árvore grandiosa já estava na semente. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo, a corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminado. E aí Emmanuel resume. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Olha que lindo isso. O espírito possui o DNA de Deus. A nossa genética é de Deus. Tal pai, tal filho. Tal pai, tal a filha. Nós temos o DNA de Deus. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. E aí ele conclui: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. É a educação que transforma o irracional em ser inteligente. É a educação que transforma os seres inteligentes em seres humanos. No ser de bem, no homem de bem. E é a educação que transforma seres humanos em anjos. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Nós temos o DNA de Deus, mas é preciso aperfeiçoar cabeça, coração e mãos para que a gente possa manifestar
Deus, para que a gente possa manifestar a nossa genética divina, o nosso DNA divino. E isso só se fará com a educação. Educação nesse sentido que acabamos de comentar e de refletir. Muita paz, gratidão pelo carinho de todos que nos acompanharam. E esperamos ardentemente que essas singelas palavras possam contribuir para a reflexão de todos que nos ouvem e, principalmente, que essas palavras possam nos estimular a sermos perfeitos, como é perfeito nosso Pai que está nos céus. Muito obrigada, Haroldo. Darlene. Estava aqui, olha, emocionada. Realmente, você sempre fala muito bem, você sempre consegue não só transmitir o conhecimento, mas tocar os nossos corações. E essa noite eu acho que você foi um pouco além, né? Hoje você estava muito inspirado, meu amigo. Muito obrigada, muito obrigada. E que Jesus te ilumine sempre. Que você possa continuar nos auxiliando nessa caminhada. Porque muitas vezes a gente tem às vezes até uma dificuldade de entendimento, né? Sendo que na realidade você consegue, né, de um modo muito claro, e a gente até trabalha com crianças, com cabeça, coração e mãos, mas no sentido muito infantil mesmo, né? E hoje a gente viu e aquele fecho desse trio representando vida, né? Então, que a sua vida, meu amigo, seja também esse manancial auxiliando a todos que estão no seu entorno. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. E um beijo a todos da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, a todas as trabalhadoras e trabalhadores. Obrigada, meu querido. Pode deixar, nós vamos nos reunir, vamos te ouvir juntos, né? E revermos mais uma vez a sua contribuição. Assim, meus irmãos, terminando mais um encontro semanal, nós gostaríamos de reforçar o nosso convite para a semana que vem. Antes, porém, lembrando da nossa loja virtual, que você pode visitar, acessar, loja.femes.org.br. Inclusive, até adquirindo esse livro que nós vamos ter no dia 12 com as crianças, porque a minha bisa perdeu a história, seria importante se pudesse fazer essa leitura com a criança que vai estar ali, para que ela pergunte depois para a Jovina as dúvidas que possa surgir, né? Então, não deixe de visitar a nossa loja, nós estamos com a quantidade de títulos bastante ampliada, e nós contamos com a sua visita para conhecer um pouco mais da nossa loja. E esperamos você, então, na semana que vem, para juntos aprendermos um pouco mais sobre a educação. E a educação, como temos visto, não do ponto de vista formal, mas sim essa educação tão difícil de realizarmos, que é a nossa autoeducação, educação de sentimentos, como vimos tão bem aqui com o Haroldo. Semana que vem, teremos conosco a presença do André Siqueira. Ele é da FEP e estará conversando conosco sobre esse tema. Então, até quinta que vem, às 19h30, horário de Mato Grosso do Sul, 20h30, horário de Brasília. Que o doce e meigo Rabi continue nos amparando. Um beijo, meus amigos. Permaneçamos em paz.